E para nós, o disquete, ele foi, uau, eu consigo fazer uma apresentação e consigo levar para um computador que esteja no outro local onde eu vou fazer essa reunião, onde eu preciso fazer essa apresentação, essa aula, enfim. E, por fim, a realidade virtual, ela acaba se popularizando. Então, essa geração é a geração, primeiro, que tem mais fotos, né? Porque você já tinha acesso às câmeras digitais, depois aos celulares que tinham as câmeras acopladas. E aí, o que acontece? Essas pessoas, elas não gostam muito de burocracia, são muito ágeis. Justamente por isso, o mundo está ao acesso da palma da mão. Né? Todo o conhecimento produzido praticamente pela humanidade está ao acesso da palma da mão dessas pessoas, de todos nós hoje, né? Mas eles nasceram nesse meio. E aí o que acontece? Acabou sendo uma geração que, por conta das redes sociais, acabava tendo muita facilidade em pular os contatos pessoais e começar a ter os contatos mais virtuais. Então, quando chega no mercado de trabalho, muitas vezes podem ter uma certa dificuldade para conseguir interagir, para conseguir lidar com regras, para conseguir ter essa noção de que o mesmo que conseguiria fazer em casa, fazendo trabalho, pode fazer em casa. Então, a proposta de fazer um trabalho híbrido ou eminentemente ficando na própria residência, fazendo à distância, é muito mais chamativo e muito mais valorizado por esse grupo de pessoas, né? A questão é que, muitas vezes, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande para conseguir esperar as coisas acontecerem. E aí, só citando, né, eu gosto de citar esses causos, né, esses exemplos assim mais pessoais, porque acho que eles ilustram bem. Então, eu e o Arthur, a gente tem 2 meninos, né, o Arthur e o Gabriel. O Arthur está com 18 anos, o Gabriel está com 14, quase 15. E quando eles eram menorzinhos, assim, teriam em volta ali de, sei lá, 9, 10 anos, nós propusemos para eles empinar pipa. Então, a gente foi até um determinado terreno e a gente começou a empinar pipa, ensinar para eles a empinar pipa. E aí, o Arthur, na época ele devia ter talvez 9 anos, o Gabinho estava com 6, ele deixou desenrolar, né? Então, a pipa acabou quase indo embora. E a primeira coisa que ele fez foi virar para a gente e falar assim: gente, onde que aperta o botão? Que botão que aperta? Que botão que aperta? Ele estava se referindo a rebobinar. Porque na mente dele e na realidade dele, tudo era um toque de botão, né? E isso porque na época ele nem tinha o computador dele, ele usava o nosso note para as coisinhas dele, etc e tal. Mas era aquela pergunta, porque tudo acontecia muito rápido, né? Nessa geração, tudo é a um toque, né? E aí, o que acontece nessa situação? Acaba tendo uma intolerância à frustração, muitas vezes, em ter que esperar, em ter que ter a paciência para que determinados resultados cheguem, e isso, para quem pertence às gerações anteriores, fica um pouquinho mais difícil de compreender, e acaba gerando, muitas vezes, alguns conflitos nessa comunicação, né? E são pessoas que têm uma necessidade muito grande de compartilhar as suas opiniões, mesmo porque eles têm muita informação, né? Acabam buscando muita informação e acreditam nessa questão assim, não precisa ter uma hierarquia, não precisa ser chefe para falar. Eu posso falar de uma outra posição, até mesmo de estagiário e tudo mais, e acabam dando contribuições muito legais que muitas vezes não passam pela mente dos mais antigos, né? Das gerações mais antigas. E aí a gente fala dos que são nascidos depois de 2010, e aí tem um foguetinho, né? Porque ela está em pleno desenvolvimento, então o que ela está vivendo é o que a gente está vivendo hoje, e é uma geração que ela não está totalmente voltada para as redes sociais, mas muitas vezes fica muito tempo nas redes sociais, então existe até uma condenação muito forte, nossa, criança na rede social tal, mas às vezes acaba sendo uma saída para os pais,
mas é algo que a gente precisa tomar cuidado, até pelo choque de geração que às vezes a gente tem na própria casa, né? De não saber do que brincar, como fazer, porque é diferente da nossa época. Mas é importante que a gente se esforce muito nisso, para que não seja também uma geração cada vez mais distante dos contatos sociais, né? A gente tem várias experiências sociais, da psicologia social, que mostram justamente essa dificuldade que a gente tem muitas vezes de conseguir estabelecer conexões com essas gerações mais novas, porque muitas vezes eles querem tudo para ontem. Então a gente tem que tomar muito cuidado em não querer que tudo seja, entre aspas, diagnosticado, então a criança não para quieta, etc e tal, tem TDAH, tem alguma coisa, nem tudo é diagnóstico, a gente precisa pensar que muitas vezes é uma criança típica, mas que a gente não está dando conta daquilo, e a gente acaba diagnosticando, entre aspas, essas questões, essa agilidade toda dessas crianças. O característico deles, essa capacidade deles conseguirem interagir com tecnologia, vou até aumentar aqui a maneira como tá, porque esse aqui ficou menorzinho, né? Mas são espontâneos, são autônomos e são muito movidos pelos estímulos sensoriais, principalmente o visual por conta das telas touch e tudo mais. Então é muito importante que a gente perceba também, nesses estímulos sensoriais, que a gente precisa também treinar os outros estímulos dessa geração, né? Que a gente não pode deixar tudo ao alcance de um toque, porque nem tudo na vida vai ser assim. Então, a gente pode estar diante de uma geração que, se não tomarmos cuidado, como pais, como professores, como profissionais de saúde, como profissionais de educação como um todo, ou familiares de crianças e adolescentes, a gente precisa tomar um cuidado muito grande para que haja experiências pessoais, né, para que haja experiências de grupos, para que haja experiências fora das redes sociais, para que essas crianças elas entendam que na sua formação existem os contatos pessoais e esses eles nunca vão ser trocados, né? Porque haverá um momento que esse contato pessoal ele vai ter que existir e a gente precisa treinar essas habilidades nessas crianças, tá?